Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, na aula de hoje eu quero apresentar para vocês uma parte muito importante para a compreensão de todo o direito internacional público, que é essa parte que eu chamo de Introdução ao Estudo do Direito Internacional Público. Introdução ao Estudo do Direito Internacional Público. Bom, direito internacional, senhores, é uma matéria muito fácil. Na realidade, a FGV, quando não sabe o que fazer para agradar você na sua prova, ela coloca mais questões de DIP na sua prova. Joia? Normalmente a gente tem aí cerca de 2, 3 questões de DIP. Já tivemos provas com 5 questões de DIP, mas não é a tendência da FGV atualmente. A ideia é que você vá preparado para 2 a 3 questões da nossa matéria. Joia? E o que acontece? A questão é muito fácil, por isso que eu digo que quando a FGV quer agradar, ela coloca mais questões de DIP. Joia? Agora, direito internacional público, ele é muito fácil, desde que a gente compreenda 2 premissas fundamentais. Se você compreender essas 2 premissas, você vai acertar qualquer questão de direito internacional. Agora, se você não compreender essas 2 premissas, você vai travar em DIP. Mas você vai compreender. Quer ver só? A primeira premissa, anotem aí. Todo Estado soberano é igual e não existe ninguém acima dele. Todo Estado soberano é igual e não existe ninguém acima dele. A ONU não está acima dele, o FMI não está acima dele, o Banco Mundial não está acima dele. Todo Estado soberano é igual. Então, no direito internacional, senhores, os Estados Unidos da América é igualzinho ao Sultanato de Zanzibar, que é igualzinho à República de Tuvalu, que é igualzinho à República Bolivariana da Venezuela. Todos são estados soberanos e não existe ninguém acima dele. Então essa é a primeira coisa importante, porque normalmente a gente vai fazendo uma prova, né? Você começa lá a tua prova com direito interno. E em direito interno a gente tem um Estado soberano, né? Que ele coloca regras para vocês, um direito estatal, né? Você tem essa visão que o Estado manda a gente fazer as coisas, ele impõe leis para que a gente tenha que cumprir, ainda que você não goste da lei. Isso não acontece em direito internacional. Joia? Todo mundo é igual e não existe ninguém acima dele. Por conta disso, decorre a segunda premissa. E essa segunda premissa faz com que a gente tenha que ter um jogo de cintura em direito internacional, que é o quê? Toda norma internacional, anotem aí, toda norma internacional, toda regra internacional, toda decisão internacional, por mais cogente que ela possa parecer, por mais imperativa que ela possa parecer, para o Estado soberano é uma mera recomendação. Ah, porque a ONU mandou fazer tal coisa. Não, senhores, a ONU não mandou nada. Ah, porque o Conselho de Segurança da ONU disse que não pode fazer intervenção militar lá no Iraque. Não, senhores, ele não manda nada, certo? Ele recomenda, ok? Isso, inclusive, já caiu em prova numa questão dizendo assim, a inexistência de leis internacionais, porque você não tem uma lei, porque lei é aquele negócio que você publica e tem que cumprir, joia? Isso não existe no direito internacional, ok? E a inexistência de um judiciário internacional que possa impor a sua decisão é a negativa do direito internacional de ser um direito. Falso, né, senhores? Veja, ele não é que só pelo fato de não possuir o poder judiciário e não possuir um legislativo que possa impor a legislação dele, joia, isso não significa que o direito não existe, só que ele é um direito diferente, ele é um direito peculiar, por isso que essas premissas têm que estar na nossa cabeça. Fechou? Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Essa é a primeira parte da introdução. A outra coisa muito importante em direito internacional é que direito internacional ele tem um elo muito histórico. A FGV por diversas vezes já cobrou história
para que você conhecesse a história do direito internacional, porque o direito internacional está ligado à história. O que acontece? Bom, quando você pega um livro de direito internacional, né? Ayrton, qual o livro que você recomenda para eu estudar para a prova? Nenhum, senhores. Tá? Senhores, nós temos 2 questões, 3 no máximo, vai gastar a sua energia com um livro. É melhor não fazer isso. Assista às nossas aulas, que eu tendo a abordar a maioria do conteúdo. Por quê? Se você me conhece, já teve outra oportunidade comigo, eu sou um cara das estatísticas. Joia, eu sou um advogado que entende Excel. Eu sou responsável na empresa em que eu trabalho, eu sou advogado lá, mas eu sou responsável por um projeto de indicadores de performance, né? Esses indicadores, eles servem para mudar estruturas, analisar o direito de forma matemática. Joia? Em síntese, eu sou um advogado que entende Excel. E o que acontece dentro dessa discussão toda? Eu transformo a linguagem jurídica em números, ok? E eu faço isso com as questões. Eu tenho uma mania. Eu resolvo todas as questões de prova que vocês podem imaginar. Mas eu não só resolvo de direito internacional e consumidor, que é a minha outra matéria, né? Então, eu não só resolvo, como eu compilo num super banco de dados que eu criei, joia, alternativa por alternativa. E graças a isso eu consigo extrair estatísticas. Qual é o conteúdo que a FGV mais gosta de cobrar? Qual é o conteúdo que a OAB mais gosta de cobrar estatisticamente todas as provas? Qual é o conteúdo que mais cai em DIP no mundo? Joia? E eu consigo refinar essas estatísticas. E eu preparo, a estatística do conteúdo que a FGV mais gosta de cobrar para a prova da OAB nacionalização. E eu vou tirando relatórios nessa brincadeira. E eu vou criando relatórios. E um dos que eu mais gosto é esse aqui, que é assim que eu preparo, enfoco as nossas aulas, joia? Por exemplo, existem 11 tópicos, certo? Que correspondem a mais de 80% da história das questões de DIP. Então é aqui que a gente vai concentrar esta brincadeira, e é assim que a gente vai focar, ok? Então, e é desse jeito que eu preparo todas as nossas aulas, com base a gente gasta mais energia com aquilo que mais cai e menos energia com aquilo que menos cai, ok? E o que acontece nessa brincadeira? Eu vou tentar, nas nossas turmas, se você assistir todas as nossas aulas, a chegar quase 98% do nosso histórico, joia? E ainda consigo extrapolar esses 98% com tendência. Ó, a FGV nunca cobrou isso aqui, mas está na moda. Isso aqui acontece, a curva, porque isso aqui no Excel você faz. Se você coloca isso aqui no Excel, ele faz automático para você qual é a curva de tendência que vai dar o resultado para a gente. Ele tem fórmulas pré-prontas para a gente. E ela já dá essa curva. Então a gente fala, olha, isso aqui é tendência, isso aqui é desse jeito, é assim que pode aparecer. Tá? Então é assim que eu vou preparar. Então não leio nenhum livro. Não, Ayrton, mas eu quero. Se você tiver tempo para você gastar com direito internacional, leia o que você achar importante, joia? Resumão jurídico. Eu não sou um cara hipócrita, senhores. Isso é uma besteira. Claro, quando eu estou lá na magistratura federal ou na magistratura do trabalho, aonde eu leciono, joia? O que acontece? Você vai fazer um TCC, né? Não dá para você usar sinopse jurídica. Se você usar sinopse jurídica, você não vai tirar mais do que 8. Mas a sinopse jurídica tem a sua função de relembrar você de conceitos. Ela é muito importante e muito bem escrita, diga-se por passagem. Então, se você consegue lá o resumão jurídico, a sinopse jurídica, ou o que você achar que facilita a sua vida, leia, joia? O foco são as nossas aulas. Se você quiser ainda extrapolar um pouquinho, leia a sinopse. Agora, claro, o livro que eu sempre vou recomendar é esse cara aqui, Direito Internacional Público, do professor Francisco Rizek. Esse aqui, se você quiser ler, tiver tempo para que você gastar essa energia, então gaste energia com esse cara aqui, porque esse aqui, na minha opinião, é o melhor livro de DIP do Brasil, pelo menos o mais seguro de você estudar. Existem outros, o professor Valério Mazzuoli é maravilhoso, senhores, só que se você marcar o entendimento dele na prova de tratados internacionais, internação de tratados internacionais sobre direitos humanos, é caixão na prova para você. Tem o Hildebrando Ascioli, maravilhoso também, joia. Até o professor Valério Mazzuoli ainda escreve de uma maneira muito mais fácil que o professor Francisco Rizek, mas ele tem esse problema. Certo? Ele é um doutrinador, joia? Como o professor Francisco Rizek, que foi ministro do Supremo, foi juiz da Corte Internacional de Justiça, é uma sumidade nesse assunto. Tranquilo?
Agora, as nossas aulas, elas estão preparadas com base nessa estatística. E como eu disse para vocês, o histórico do direito internacional é algo muito importante. Quando você abrir um livro de DIP, ele vai dizer assim, o direito internacional surge em 1648. 1648, senhores, é uma data muito importante. É uma data que marca o fim da Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos foi a última guerra entre católicos e protestantes na Europa. Joia? E o tratado que pôs fim a esta guerra chama-se Tratado de Westfália, ou a Paz de Westfália, né? E ele surge lá em 1638. Agora, esse é um detalhe importante. Isso aqui é uma balela, porque na realidade, certo? 1638 é uma data importante? É, porque a partir dessa data eu começo a ter a formação do Estado moderno, esse Estado moderno. E obviamente que as relações entre os Estados modernos são relações internacionais. Agora, isso é meramente referência. Por quê? Porque se a gente não poderia dizer, por exemplo, que as relações entre as cidades-estados gregas era direito internacional. Eu poderia dizer para vocês que o primeiro tratado internacional, sabe qual foi o primeiro tratado internacional que se tem história? Chama-se Tratado de Kadesh, firmado entre o rei Hatsuil III e o faraó Ramsés II, 1.200 anos antes de Cristo, senhores. Joia? E é um tratado igualzinho que a gente tem hoje, senhores. É um tratado de paz, que celebra a paz entre os egípcios e os hititas, joia? Na cidade de Kadesh. Ele, além de celebrar a paz, ele é um tratado que regulamenta a entrada de estrangeiros no Egito, joia? E ele também regulamenta o comércio internacional entre os egípcios e os hititas. É um tratado igualzinho que nós temos hoje. Já viram o Tratado de Kadesh? Pois é, senhores. É uma coisa espetacular. Agora, o direito internacional que vai aparecer na sua prova é um direito muito mais moderno do que nós temos hoje. Quer ver só? Então vamos lá. Eu falei para vocês 1648, né? Então, o Tratado de Westfália. Mas existe uma outra data que, se eu fosse você, eu levaria para a sua prova, que é 1919. O que aconteceu em 1919? O Tratado de Versalhes. Lembram do Tratado de Versalhes? Termina a Primeira Guerra Mundial, vem o Tratado de Versalhes. E o que é o Tratado de Versalhes? Na verdade, o Tratado de Versalhes ele não é um tratado internacional. Ele é um pacote de tratados internacionais. Tanto que eu chamo ele de pacotão do Tratado de Versalhes. Por quê? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, os vencedores, né, Estados Unidos, que encabeça, que decide a Primeira Guerra Mundial, né? A França, a Itália, Japão, certo? Grã-Bretanha. Sim, senhores, a Itália, o Japão eram vencedores. E a Segunda Guerra Mundial, inclusive, o apoio à Alemanha na Segunda Guerra Mundial é porque eles saíram descontentes com o Tratado de Versalhes. Joia? Então, só para ter uma noção mais ou menos dessa questão da guerra, né? Eu sei que historicamente o mais adequado é chamar de Grande Guerra, né? Dividido em duas partes. A primeira parte da guerra e a segunda parte da guerra com interstício de paz. Mas como nós não somos historiadores, vamos chamar do jeito que a gente chama normalmente. Primeira Guerra e Segunda Guerra. Joia? Então, esse Tratado Internacional de Versalhes ele é muito importante, porque ele cria a Liga das Nações, que foi a primeira ideia de se tentar criar umas Nações Unidas, joia? Ele cria, que mais? A Corte Internacional de Justiça, que na época chamava-se Corte Internacional Permanente de Justiça. Ele cria a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Veja, além dele subjugar a Alemanha, que de fato ele subjuga a Alemanha pós Primeira Guerra, joia? E que isso motiva o surgimento da Segunda Guerra, certo? Então toda aquela questão do brio alemão. Então ele também faz essas organizações internacionais que já apareceram na nossa prova, certo? Que já apareceram na nossa prova. Tranquilo? Eu podia falar que uma outra data muito importante para a nossa prova é 1944, com as convenções de Bretton Woods, certo? Bretton Woods, certo? Convenções de Bretton Woods. As convenções de Bretton Woods, ela foi responsável pela formação do FMI e do BIRD, não é Bird, certo? Então, as convenções de Bretton Woods, que estava terminando a Segunda Guerra Mundial,
os Estados Unidos, preocupado com a economia global, que ia ser capitalismo ou socialismo, ele faz a Convenção de Bretton Woods com várias razões econômicas, mas especialmente a formação do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e do BIRD, né, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, atualmente a gente chama de Banco Mundial, joia? Então, essa também já apareceu na nossa prova, tanto a data como as convenções, joia? E o que ela faz? É sempre assim que aparece. Eu poderia... muito importante, é 1945, com a Carta da ONU de 45, também conhecida como a Carta de São Francisco, joia? Que é o surgimento das Nações Unidas, a maior organização internacional que a gente pode imaginar, né? A Liga das Nações não deu certo porque ela feria a primeira premissa de direito internacional. Quando eu falei para vocês que todo Estado soberano é igual e não existe ninguém acima dele, a Liga das Nações surge e é obrigado a todo o país a se filiar à Liga das Nações. Morreu em 1942 com 33 ratificações. Joia? A ONU, nenhum país do mundo é obrigado a se filiar a ela. Atualmente nós temos 193 países membros. Ou seja, essa é a ideia do direito internacional público, né? A ONU não pode mandar se filiar, mas ela surge em 1945 com essa ideia muito importante. E quando ela surge, ela incorpora a Corte Internacional de Justiça como órgão da ONU e a OIT como organismo da ONU. Qual é a grande diferença? A OIT continua tendo personalidade jurídica internacional, joia? Embora esteja vinculada às Nações Unidas, ok? A Corte Internacional de Justiça não. Ela passa a ser um órgão da ONU sendo representada pela ONU, sem personalidade jurídica internacional. A Corte Internacional de Justiça, ok? Eu poderia dizer uma outra data muito importante para vocês, que é 1948, que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, joia? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Eu poderia dizer para vocês que uma data muito importante é 1969, onde surge dentro do nosso segundo tópico que mais cai na nossa prova, a Convenção de Viena de 1969, também conhecida como Direito dos Tratados, né? É a convenção que fala sobre o direito dos tratados. Então é a Convenção de Viena de 69, certo? Eu poderia falar até a Convenção de Viena de 61 e a de 63, que fala de relações diplomáticas e consulares, certo? Também é uma data que pode aí falar um pouquinho e aparecer pra gente. Eu poderia falar pra gente os anos 90, com a formação do Tratado de Assunção, que forma o Mercosul. E eu poderia falar também do Tratado de Maastricht, que forma a União Europeia, certo? Eu poderia falar em 1994 ou 95 com o Tratado de Marrakech, certo? Que forma a OMC, ok? Após rodada do Uruguai, se decide que em Marrakech vai ser firmado um tratado internacional chamado Tratado de Marrakech, que forma a Organização Mundial do Comércio. Em 1994, ela entra em vigor em 1995, joia? No dia 1º de janeiro, né? Ela entra em funcionamento. Então, eu poderia falar para vocês, 1998, com o Estatuto de Roma, que forma o Tribunal Penal Internacional, ok? Que foi aceito pelo Brasil só em 2002, né? Mas eu poderia falar. O fato é que, e é isso que eu quero trazer à baila para vocês, e isso tudo que eu estou contando para vocês são questões que já apareceram na nossa prova, certo? E que você tinha que identificar a convenção, a data da convenção e o que ela fez de importante. E por que elas aparecem aí pra gente? Por que isso aqui é importante? Porque embora nos livros de direito internacional se diga que o direito internacional surge em 1648, com o Tratado de Westfália, joia? Na realidade, ele é um fenômeno. Esse direito que vai cair na sua prova, ele é um fenômeno do século XX. O século XX, ele foi responsável por sedimentar esta brincadeira que nós chamamos de direito internacional público. E esse direito é o que vai cair na sua prova, ok? Embora a gente tenha toda uma menção histórica antes dentro dessas datas que eu citei para vocês. Tranquilo, senhores? Sim ou não?
Essas datas são muito importantes para vocês e o direito internacional tem muito atrelado a respeito dessas histórias. Mas poderia ser dito? Naturalmente, poderia muita coisa ainda ser dito dentro do século XX, né, em que nós tivemos 2 guerras mundiais e ainda assim isso repercutiu diretamente no direito internacional, né, porque o direito internacional está intimamente ligado a essas discussões aí globais, e econômicas, né, também que surge no pós-guerra e no final dos anos 90, principalmente com a queda do Muro de Berlim, ok? Bom, mas o fato é que nós temos dentro dessa discussão aqui alguns assuntos mais relevantes para a nossa prova. Essas datas, eu, se fosse você, levaria para a sua prova. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Senhores, alguma dúvida? Alguma certeza? O direito é feito de incerteza, senhores, essa é a grande emoção. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Até mais!